Bom dia, eu me chamo Emerson e sou professor de Educação Física e atualmente aluno do curso de mestrado profissional de Educação Física em Rede Nacional, o PROEF. Bom, a produção desse mapa conceitual tem como objetivo aí reforçar os conhecimentos sistematizados acerca da disciplina problemáticas da educação física, elencadas aí dentro do mestrado. Nesse momento, vamos apresentar aí separadamente cada uma dessas problemáticas para melhor entendimento. Mas é importante aí entender, perceber aí, que elas não estão em contextos isolados. Elas fazem parte de um agrupamento que vão desencadeando aí uma série de problemas que são preocupantes aí para a educação física no contexto escolar. A primeira problemática aí, a gente traz as características aí das atuações docentes. A gente criou um submapa aí para melhor visualização. Nessa problemática aí, eles trazem aí que as atuações docentes são caracterizadas aí por três práticas. As práticas tradicionais, que trazem aí consigo uma ideia aí de esporte voltado como um fim em si mesmo, onde é valorizado aí o saber fazer. E dentro das práticas caracterizadas como inovadoras, que é o que a gente busca aí, existe aí uma intenção pedagógica que busca aí, sistematizar temáticas das práticas corporais ou cultura corporal, visando aí a reflexão do docente acerca dessas práticas. E dentro das atuações caracterizadas aí pelo abandono do trabalho docente, normalmente esses professores aí são desestimulados da sua prática pedagógica. Não conduzem mais as suas aulas. Em geral, os alunos decidem muitas vezes o que vão fazer dentro das aulas. O que gera aí várias dimensões de análise e síntese compreensivas que o livro aí problematiza. E pensando em analisar o tema em questão, o livro traz aí esse conjunto de pesquisas que buscam compreender os fatores aí que configuram aí essa heterogeneidade das atuações do professor de educação física nos pátios escolares. A primeira dimensão aí fala do processo de transformação da área. Criamos aí um submapa para também melhor visualizar. Esse primeiro processo de transformação da área aí trouxe mudanças na área a partir da década de 80 e que geraram aí o movimento renovador, tirou e ainda tira aí o chão de parte dos professores formados aí dentro de uma perspectiva tecnicista. E as críticas à forma de conduzir suas aulas ao esporte caracterizaram o movimento renovador foram e são vividas por parte desses professores como afronta à sua identidade pessoal, fortemente aí atrelada com essa manifestação da cultura corporal de movimento. A segunda dimensão de análise aqui fala sobre as condições objetivas de trabalho. Nessas condições, os professores muitas vezes justificam o abandono pela baixa remuneração, pela excessiva quantidade de alunos e pela pouca aí infraestrutura e material didático. Só que é bom salientar também que nós vivemos aí práticas inovadoras que também estão dentro desse contexto. E a terceira dimensão fala da cultura escolar e sua relação com a disciplina. Abrindo aqui outro submapa, que a gente entende aí como a dimensão mais rica e complexa aí para problematizar as atuações docentes. Elas falam aqui sobre a invisibilidade do conhecimento escolar, o caráter aí funcional do abandono do trabalho docente, a hierarquia dos saberes escolares e as disposições sociais do professor. A invisibilidade aí está falando sobre a dificuldade dos gestores em entender o que se ensina e aprende nas aulas de educação física. O caráter funcional aí trata aí que em muitos contextos as aulas podem ser ocupadas com outras atividades dentro da escola, ocupar alunos em horas vagas
E o professor, de certa forma, que é conivente, que colabora com esse entendimento, muitas vezes ele é até valorizado no contexto em que atua. A hierarquia trata aí da baixo status que a disciplina tem frente aos outros saberes escolares, e as disposições está vinculada à dimensão pessoal do professor, o que ele traz como convicção, o que ele acredita e sua militância política aí, que pode possibilitar que ele rompa e arrisque práticas inovadoras ou apenas conduzir sua aula de forma conivente dentro do contexto em que ele atua. Bom, vamos passar aí para a próxima problemática, que vai tratar aí da complexa relação aí entre teoria e prática. Nessa relação a gente traz aí também 3 modelos que o livro discute. O primeiro é o modelo tradicional, que tem como ênfase os conteúdos procedimentais, que é o saber fazer, né? Em detrimento dos conteúdos conceituais. Essa forma de entender esse modelo tradicional aí coleciona aí uma série de críticas marcadas aí pelo seu caráter meramente recreativo, descompromissado e por vezes alienante, em que reduz as atividades de educação física à prática dos esportes ditos tradicionais, ou quarteto fantástico, a gente coloca aqui. O movimento renovador traz aí o porquê fazer, o que desencadeou aí uma série de mudanças aí, passando aí a disciplina de atividade escolar para disciplina, pelo menos nas leis que normatizam as mesmas. Nessa perspectiva, a educação física é responsável por um conhecimento específico, e que a BNCC aí vai trazer como práticas corporais, e insere a mesma aí dentro da área de linguagens. Uma preocupação aí dos autores é sobre a má interpretação e os equívocos aí no entendimento sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. E que algumas secretarias aí de Estado, referenciadas aí por essas mudanças nas leis e nos documentos normativos, elaboraram propostas pedagógicas em seus estados, onde os professores deveriam seguir o que era proposto nesses cadernos, apostilas. Esse entendimento errôneo da praxis pedagógica, que é a diferenciação de teoria e prática das abordagens renovadoras, levou aí professores a ficarem uma aula na sala de aula, dando conta aí dos saberes conceituais da disciplina, e em outro momento aulas práticas, em que muitas vezes aí não dialogavam com a teoria, com essa praxis pedagógica. Citados aí como exemplo no livro, a gente pode aí os estados de São Paulo e Ceará. Nesse entendimento aí, se faz necessário que os atores escolares dentro das secretarias, os gestores, os professores, busquem cursos de formação continuada de qualidade, a fim de melhor compreender a concepção renovadora da educação física e como deve se dar essa articulação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Passamos aí para as leis, os aspectos legais que normatizam a educação física. Trazemos aí a LDB de 61 e 71, que em ambas a educação física era representada na escola apenas como uma atividade escolar. E outra questão também de crítica que a gente pode citar aqui era a lógica capitalista que estava envoltada nessas leis. Que em ambas a educação física era facultativa para maiores de 30 anos, trabalhadores aí que trabalhavam acima de 6 horas por dia, incapacitados fisicamente e que estivessem prestando serviço militar. Em todas essas questões, a educação física não se fazia presente, os alunos não precisavam participar. Dentro aí, entendido aí como um viés biológico, era só o fazer da educação física.
Trazemos aqui também a LDB de 96, que após as abordagens críticas aí da década de 80, a LDB muda a concepção da educação física, que passa de atividade para disciplina pedagógica. É algo aí que gera conflito aí, que é a última lei que regulamenta a educação física, trata da lei número 10.793, de 2003, em que os autores aí vão discutir se foi um avanço ou um retrocesso para a disciplina, porque ela regulamenta aí que a educação física aí vai ser facultativa não só mais para os alunos que estão no período noturno, mas que a todos que atendam aí essas características aqui, que ao nosso ver aí é um retrocesso e que entende aí o entendimento da educação física ainda dentro de um viés biológico. Então é importante aí salientar que vai caber ao docente aí, como demonstrado no livro, a adoção de estratégias que viabilizam a valorização da educação física como componente curricular, como disciplina pedagógica, como trata a LDB de 96. Passando aí para a quarta problemática, vamos falar aí do afastamento e indisciplina e as causas dessa problemática no contexto escolar. É importante aí salientar que ambas se relacionam-se ao afastamento e à indisciplina. Destacando aí dentro do afastamento, nas aulas de educação física, que a gente pode aí destacar a repetição de conteúdos. Em geral, aí, essa metodologia adotada é a prática repetitiva de gestos técnicos em diferentes níveis de ensino. E os autores apontam aí a necessidade de tematizar o universo da cultura corporal de movimento, materializado em suas diversas práticas corporais, não se restringindo aí aos ensinos apenas dos esportes e da repetição aí dos mesmos. Outra questão que a gente destaca aqui, que o livro destaca sobre o afastamento, é o insucesso e exclusão nas aulas de educação física. Porque grande parte dos alunos aí que não conseguem aí ser precisos dentro de um passe, acertar as cestas, tem aí suas participações prejudicadas. E ficam expostos, isso que convertem em motivo de constrangimento. E muitas vezes a não participação dentro das aulas é uma forma de proteção. Lançando mão aí das colocações aí de um autor aí que o livro trata aí do Lataille de 2002, ele traz aí sobre a vergonha e consequente não participação de parte significativa dos alunos nas aulas de educação física. Ele trata aí de dois significados do termo aí, a vergonha prospectiva e retrospectiva, em que ele fala que a prospectiva, o aluno aí, geralmente, ele tem medo de sentir vergonha. Logo, ele evita participar das atividades em que pode fracassar. E a retrospectiva diz respeito aí a algo que aconteceu em aulas passadas e que continuam aí, de certa forma, causando constrangimento para o aluno. E dentro das possíveis soluções, os autores aí tratam do ensino inclusivo. Os professores aí devem desenvolver um ensino inclusivo que rompa com esse histórico da disciplina em classificar alunos bons ou ruins, aptos ou inaptos, excluindo aí os inabilidosos das práticas corporais, o que vai ocasionar aí o afastamento de grande parte dos alunos. O ensino, pelo contrário, o ensino inclusivo deve apoiar, estimular, incentivar e acolher o estudante, independente aí de suas habilidades. Passando aqui para a indisciplina, vemos aqui uma primeira problematização que os autores trazem, sobre a complexidade do tema. E é necessário aí, como diz os autores, enfrentá-los. E
E dentro desse enfrentamento, é interessante entender que é necessário um esforço conjunto entre família e escola. E não comportam soluções simples. Outra questão que eles colocam aqui, que dentro das escolas existem muitas regras, mas pouco se fala dos princípios dessas regras. É preciso aí as escolas garantir esse conhecimento sobre esses princípios, porque eles têm o poder de convencimento moral. Assim, o papel do professor deve ser o de educar para essa conscientização, que os autores colocam aí. Se os princípios forem bem claros, não será necessário tantas regras. Então, a questão da disciplina aí gera toda essa complexidade, desse entendimento, desse esforço conjunto. E eles vão trazer aqui, dentro do livro, algumas propostas didáticas que vão aí problematizar essas questões de disciplina. Umas propostas didáticas aí elencadas é o modelo de Sport Education, que é uma proposta que busca ressignificar o papel dos alunos nas aulas, fazendo com que eles se sintam responsáveis pelo próprio aprendizado. A ideia do autor é que, independente da habilidade técnico-tática, todos participem do que ele denomina de experiências esportivas autênticas, autonomia aí do aluno. Que eles vão participar de um campeonato que pode ser da temática que está sendo tematizada e vão aí perpassar aí por todas as fases do jogo. Então ele vai desempenhar aí diferentes papéis, o que com certeza vai aumentar o seu sentido de autonomia e responsabilidade. Outro modelo aí trazido é a aprendizagem cooperativa, que trata-se de uma proposta em qual o docente e os estudantes atuam como co-aprendizes. Ele é desenvolvido em pequenos grupos, geralmente heterogêneos. E os alunos sabem que todos têm um destino, um objetivo comum. Nessa perspectiva, eles vão desenvolver aí habilidades sociais para funcionar como parte de um grupo. Aprendem como exercer aí a liderança, tomar decisões, enfim, criam um clima de confiança, comunicam e aprendem a gerir seus conflitos. E por último aqui, outra proposta aqui, é o futebol callejeiro, que ele foi nascido aí nos bairros periféricos de Buenos Aires e tem como objetivo aí voltar aí às raízes do futebol, onde as regras são previamente acordadas e respeitadas por todos os participantes do jogo, sem a necessidade aí de uma autoridade externa, o juiz. O jogo aí é dividido em 3 tempos. No primeiro, os jogadores combinam as regras e atitudes que vão nortear aí o jogo. No segundo, se desenvolve o jogo, né? E no terceiro, se discute o desenrolar do jogo e sua pontuação. Ao invés do conhecido árbitro, existe aí a figura do mediador, que vai aí favorecer o diálogo e o protagonismo dos jovens nas soluções dos possíveis conflitos. Passando aí para a quinta problemática, a gente vai aí, problematizar a dificuldade aí dos ensinos dos esportes, onde o livro aí trata aí da ideia do esporte na escola e o esporte da escola. No esporte na escola, a gente vê aí que traz uma ideia aí de padronização, sucesso de poucos e a busca aí na detecção de talentos. E o professor muitas vezes é confundido aí como um professor treinador, né? A ideia aí de esporte na escola vai romper aí com essa ideia do esporte na escola. O da escola, que é defendido aí pelas abordagens renovadoras, e é o que nós defendemos também, vai possibilitar a participação de todos. Então visa aí a equidade dos alunos. E outra questão importante aí no esporte da escola é que ele vai refletir e apresentar o esporte em seus
diferentes sentidos. Por exemplo, discutir aí, problematizar o alto rendimento ou o esporte também voltado para o lazer, para o lúdico. Problematizar com os alunos as origens, as evoluções, as influências midiáticas, procurando atribuir aí maior significado ao esporte, como conteúdo da educação física. Chegamos aí agora nas discussões, na problematização referente ao gênero, que vai trazer essa problemática das relações sociais que estão aí permeadas dentro da escola e também da educação física. A primeira questão que os autores aí vão tratar são a compreensão aí dos termos. O primeiro termo aí destacado é referente ao sexo, que é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam homens e mulheres, que é um termo aí entendido como biológico. A próxima compreensão dos termos aí vai falar sobre a condição social, que é a questão do gênero, que se entende-se aí a condição social através do qual nos identificamos como masculinos e femininos. Portanto, gênero, ao contrário de sexo, não é algo que está dado, mas é construído social e culturalmente. Passando para o terceiro termo aqui, que vai falar sobre a orientação sexual, que trata aí da expressão do desejo e contempla aí as diversidades de possibilidades de viver a sexualidade. Vai falar sobre a expressão do desejo. Aí, é importante, então, fundamental que o professor possa compreender esses termos a respeito das diferentes configurações da identidade de gênero, permitindo aí a construção de espaços dentro das suas aulas mais acolhedores a todos e todas, contribuindo para que se sintam respeitados e tenham aí garantida a sua dignidade enquanto pessoa. Falando especificamente da educação física, sobre o livro problematiza aí a questão das aulas mistas ou separadas, segregadas por gênero. Ainda é comum aí, em alguns contextos o entendimento da separação de turmas femininas e masculinas nas aulas de educação física, principalmente a partir do 6º ano do ensino fundamental, o que traz aqui esse paradigma biológico, menos estímulo para os alunos, porque não vai ter essa diversidade, e possibilitando aí uma aprendizagem que acaba sendo cerceada, né? O argumento defendido por aqueles que defendem a segregação dos gêneros se baseia em aspectos biológicos, na construção cultural dos corpos masculino e feminino. Pensando a educação física aí, dentro da área de linguagem, como preconiza aí os documentos norteadores, esses argumentos aí não podem mais se sustentar, pois é a partir da pluralidade e respeito aí à diversidade que o professor deve buscar alternativas didáticas que se articulem com 2 eixos norteadores aí que a gente pode identificar. Problematizando aí e discutindo essas relações de gênero na escola, eles falam aí sobre as situações inclusivas que o professor deve buscar e essa sensibilização. Essa sensibilização diz respeito que o professor deve problematizar e discutir questões relacionadas ao gênero nas aulas. E as situações inclusivas, o professor pode e deve, aí, junto com seus alunos, buscar estratégias visando aí modificar as regras dos esportes, tomando como balizador aí o critério de equidade de gênero. Bom, a gente vai terminando por aqui. Espero aí que essas discussões trazidas tenham sido proveitosas. Com certeza, para mim, enquanto professor, vai significar e muito, vai agregar e muito na minha prática profissional. Então, um forte abraço a todos.